Você já teve medo de algo que nem deveria dar medo? Agora imagine ter medo de absolutamente tudo. Do ar, do silêncio, da própria sensação de medo. Parece impossível, não é? Pois acredite, tem gente vivendo isso agora enquanto você assiste a este vídeo. E eu te garanto, esses casos são muito mais estranhos e assustadores do que você imagina. Eu já ouvi muitas histórias estranhas estudando o comportamento humano, especialmente aquelas que parecem saídas de um episódio perdido de Arquivo X. Mas uma, em particular, me marcou. Era sobre uma paciente que tinha medo de manteiga de amendoim grudando no céu da boca. Sim, parece engraçado, mas quando ela contava, não tinha nada de cômico no olhar dela. Era pânico puro. A mente dela transformava um simples sanduíche em uma cena de terror digna de filme B. E foi aí que eu percebi. Quando a mente decide ter medo, qualquer coisa pode virar um monstro. E é sobre esses monstros invisíveis que nós vamos falar hoje. A primeira chave para entender fobias raras é simples. Fobia não é frescura, é um sistema de alarme desregulado. O cérebro pega um medo pequeno e arranca o botão do volume, transforma incômodo em pânico e pânico em terror. E é aí que nascem casos que parecem absurdos, mas são completamente reais. Como pessoas que entram em colapso ao ver barbas, a famosa pogonofobia. A reação é tão intensa que um simples abraço de um tio barbudo vira uma experiência traumática. E se você acha isso estranho, bem-vindo ao mundo das fobias raras. Porque existe também a araquiborotiofobia. Vou deixar aí na tela. O medo da manteiga de amendoim colando no céu da boca. Um medo tão específico que parece até que alguém inventou só para ganhar pontos no jogo de Scrabble. Porém, é real. A pessoa sente falta de ar, aceleração cardíaca, como se tivesse visto uma criatura saindo do mato às 3 da manhã. Ou 2 homens em uma moto. Mas nenhuma dessas chega perto da fobia mais extrema de todas. Porque enquanto algumas pessoas têm medo de cachorros, de barbas ou até de galinhas, existe uma fobia que faz todas as outras parecerem brincadeira de criança. Uma fobia que assombra a mente humana como uma sombra que nunca vai embora. A pantofobia, também chamada às vezes de panofobia ou hominifobia, é uma das fobias mais devastadoras já documentadas. É o medo de tudo, literalmente tudo. Imagine acordar com medo do próprio quarto, tomar um copo d'água com medo do copo, sentir medo do ar, do cheiro, da luz, do silêncio, do som do próprio coração batendo. É um medo tão absoluto que o corpo entra em colapso. O sistema nervoso vive como se estivesse fugindo de um ataque que nunca chega, mas nunca acaba. E isso destrói o corpo aos poucos. Pessoas com pantofobia severa vivem em guerra permanente dentro da própria mente. Um caso documentado descrevia uma paciente que tinha crises tão intensas que o corpo inteiro entrava em estado de estresse tóxico. É como viver dentro de um filme de terror, sem pausa, sem créditos finais. Imagina você ter medo até do medo.
É tipo tomar susto da sua própria sombra e quando você tenta fugir dela, ela vai junto. E aqui vem a parte mais perturbadora. A mente humana não precisa de monstros reais para criar terror. Ela cria sozinha. O medo é uma das forças mais primitivas da nossa biologia e também uma das mais criativas. Ele pega experiências traumáticas, como uma criança atacada por uma galinha, por exemplo, e transforma aquilo num pânico que dura décadas, ao ponto da pessoa sentir medo até de ver frango no prato. Porém, o mais fascinante e assustador é que esses medos dizem muito sobre nós. Eles revelam que a mente é, ao mesmo tempo, o lugar onde estamos mais seguros e o lugar onde estamos mais vulneráveis. Fobias raras são como rachaduras no asfalto da consciência, pequenas, estranhas e inesperadas, porém capazes de causar acidentes enormes. E talvez a parte mais filosófica disso tudo seja: o ser humano é o único animal que tem medo da própria imaginação. Para recapitular, medos raros são disparados pela mesma engrenagem que protege a gente, só que ela trava no modo terror. Fobias incomuns como medo de barbas, galinhas ou manteiga de amendoim mostram que o cérebro pode transformar o banal em ameaça. E a pantofobia revela o extremo, quando o medo não te informa e por isso se espalha por tudo. No fim, essas histórias nos lembram que o maior inimigo não está lá fora, está aqui dentro. Se você quiser mergulhar ainda mais nos mistérios da mente humana e nas histórias mais bizarras, segue o canal, porque no próximo episódio vamos explorar um fenômeno ainda mais estranho: os casos reais de pessoas que têm medo de dormir.